pessoal, boa noite para todo mundo, para quem eu ainda não dei boa noite. A minha sugestão é a seguinte, que a gente comece a conversar, primeiro revisando, de repente a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para o pessoal do Conselho Fiscal, o Flávio ainda não entrou e nem a Lucilene também não entrou, temos só o João aqui. Tá? A gente pode fazer o seguinte, a minha sugestão é que a gente comece vendo o que o João acha do parecer do Conselho Fiscal, porque ele precisa dar uma opinião para todo mundo, e mesmo assim ele é votado em Assembleia, tá? Ele é decidido por todos. Tá? João, tu chegou a dar uma olhada no material que foi por e-mail? Sim. Boa noite, Jorge. Boa noite aí, pessoal todo que está na reunião. Bom, eu dei uma olhada ali, tá uma apresentação bem bacana aí, inclusive com o parecer da todos, a profissional que A contadora? para nós aí, como a contadora, exatamente. Então, não tem muito para falar. O meu parecer é positivo em relação à apresentação. Tá, deixa eu só esclarecer uma coisa, de repente, para quem viu os documentos, é assim, a contadora, ela não verificou o nosso fluxo de caixa, tá? Ela verificou o que a gente chama de idoneidade fiscal da federação. Na verdade, assim, eu até poderia fazer isso sozinho, sem ela, mas fica mais adequado com um parecer de contador, tá? Para não ter problema. Aqueles documentos que estão ali são a verificação junto à Receita Federal, o Estado, o município e a Caixa Estadual, a Caixa Federal, desculpa. Esses três órgãos... Oi? E tá tudo redondinho, né? Isso, a primeira pessoa que resolveu isso na história recente da federação foi o Luquim. Aí ele me explicou como que eu deveria fazer, logo depois que ele passou para mim. E uma coisa que ele não tinha me explicado e que a contadora verificou é que a gente não tinha pago um DARF. Então eu tive que pagar 2 DARFs, que eram uma quantia de R$100, que também foi nesse material da contadora. Então, quem vier depois, já aproveita esse material para entender como que funciona o procedimento. São questões que a primeira vez que tu faz é um pouco chato, mas quando tu tem um documento que te explica como deve fazer, fica mais fácil. Tá? Então, a contadora verificou a idoneidade fiscal da federação, mas ela não atuou no nosso fluxo de caixa. Tá? Para que fique claro para todo mundo. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se a gente vai ter a participação do Flávio e da outra pessoa que é do membro, que é a Jussi Almeida. Eu avisei eles, conversei no grupo, mas de qualquer forma, a gente tem uma conversa sobre isso que está no e-mail da Alexandra. A Alexandra perguntou algumas coisas sobre a prestação de contas. Tá? Eu acho que a gente podia aproveitar e ir nessa leva, se mais alguém não tem alguma objeção agora sobre isso, para a gente conversar sobre o que a Alexandra apontou lá na prestação de contas. Ou alguém tem alguma outra ideia para falar antes disso? Não? Alexandra, tu tá aqui, tá? Estou vendo a tua fotinho só. Vocês receberam um e-mail que eu respondi para a Alexandra sobre acho que o principal questionamento que ela fez ali sobre os gastos foi o pagamento que a gente fez em 2019 da taxa de inscrição para o projeto social ali de Cachoeirinho. Nós pagamos as inscrições dos atletas que foram para lá. E a Alexandra fez a pergunta de que ela não recebeu isso como outro clube, né? Que ela questionou se isso deveria ser um padrão para os clubes. E a minha resposta foi que eu fiz isso porque foi um pedido do clube para o projeto social. Mas eu acho que a gente cabe fazer o seguinte, que como eu escrevi no e-mail para ela, da gente discutir isso em reunião, que está aqui agora, para a gente saber se vocês acham que isso não deve acontecer, se isso em teoria é prerrogativa de quem está ocupando o cargo. Eu contei a historinha ali de como que eu tomei essa decisão, eu vi que o Luquim fez antes, eu vi que tinha um histórico de pedido, e eu pessoalmente acho chato deliberar coisas, assim, eu prefiro não deliberar, eu prefiro seguir o que está escrito. Ou se não está escrito, colocar no papel e aí a partir disso seguir. Mas a gente pode discutir isso agora
E se a gente acha que tem que mudar alguma coisa, a gente precisa tornar isso por escrito e tornar como regra para qualquer um que ocupar o cargo. Tá? Alexandre, já que tu perguntou isso, tu quer sugerir alguma coisa em relação a isso? O que tu acha melhor? Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Não, na verdade, a Alexandra fez esse questionamento, enfim, mais para entender como tinha sido feito o processo, não entendemos como errado, tá? E não acho que deva ser proibido. Inclusive, como tu falou, isso até já consta no estatuto, é uma das prerrogativas do presidente. Então, eu acho que a gente pode manter isso assim. Claro, né, numa próxima vez, de repente, a gente faz de uma outra forma, como tu disse, para quem vier depois, abre de repente para mais clubes, enfim, mas não entendemos como errada a tua atitude, não é essa a questão, a gente só queria entender como foi feito o processo, e o que tu fez, de fato, está dentro das prerrogativas, está no estatuto, como das prerrogativas do presidente, não houve erro nem nada que deva ser positivo. Certo, eu entendo. Vocês acham que a gente tem que alterar isso porque é uma segurança coletiva, tá? Se vocês acham que isso deve, por exemplo, a gente cria uma prerrogativa lá que atletas de base, porque daí se torna uma prerrogativa. Deixa de ser algo que quem está, por exemplo, quem está no poder em específico delibera e passa a se tornar uma regra. Para mim não faz diferença, sendo bem sincero. Eu só não sei se é bom ou ruim, certo ou errado, é uma coisa debatível. Vocês todos acham que tem que manter assim? Tá bom? Eu posso dar uma sugestão? Claro. Eu acho também, claro, como está agora, se permanecer também nenhum impedimento legal, mas talvez até para fomentar mesmo o esporte. Talvez criar uma regra em que os atletas, pode ser por questões de baixa renda, pode ser por desempenho em campeonatos, porque isso também é uma forma de premiar aquele atleta que tem um alto desempenho e que está alavancando o esporte junto à federação. Enfim, criar especificações para ser uma regra assim, e abrir para todos os clubes, sabe? Tipo, quem tem ou por baixa renda, ou de base, ou por desempenho, e quiser fazer a solicitação, ficaria em aberto, entendeu? Eu acho que isso gera uma transparência, fica equânime, entendeu? Qualquer clube, qualquer atleta, por desempenho, ou por renda, ou por base, enfim, ele pode ser atendido pela fundação. Eu acho bacana, federação mesmo. Eu acho interessante ter isso, sim, minha opinião, né? Tá. Olha só, Clarice, de repente a gente faz assim, ó. Eu acho também que isso não é um problema, tá? Porque o que foi pago foram inscrições, então tem todo o gasto de deslocamento, o gasto para ir para lá, tem um monte de coisas vinculadas. Então, dificilmente a gente vai ter lá 30 pessoas ou quase 50 pessoas querendo ir que comprometam o caixa da federação. Tu pode fazer um favor, Clarice? Eu entendi a tua sugestão, só que agora a gente precisa materializar ela, né? Colocar no papel. Tu pode criar um texto e, ao mesmo tempo que a gente abra para essa possibilidade de pagar essas inscrições, em algum momento, caso a gente tenha uma situação absurda lá de 100 pessoas interessadas, que a gente tenha algum filtro. A gente não pode, tipo, comprometer o caixa da federação, nem nisso, nem em nada. Então, se tu puder, por favor, me manda um texto e aí eu adequo ele. Teria que ter um limite de verba, inclusive, destinado para isso. Mas, assim, é uma opinião minha. Não sei se o pessoal aí concorda, se acha interessante. É uma opinião muito pessoal, né? Teria, antes de fazer texto, formalizar, talvez ver se o pessoal concorda, né? Alguém se opõe ao que a Clarice está sugerindo? De ficar entendível. Posso falar, Jorge?
O Wander falou? Desculpa, pessoal, vamos fazer assim, ó, tem um fator de organização aqui que eu esqueci de avisar. Coloquem no chat quando vocês querem se manifestar, que eu organizo aqui pela ordem, tá? Fica um pouquinho mais organizado. Por enquanto nós temos poucas pessoas, mas depois pode ser pior. Tá? Então vamos fazer assim, ó, o Wander fala primeiro e depois o Cristiano. Wander, tu não vai te manifestar? Não? Então, Cristiano, por favor. Aí, estão ouvindo? Sim. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Tô meio manco aqui no Meet ainda porque eu nunca usei. Peço desculpa aí pela... só para complementar assim, o que a Clarice falou, e também até para esclarecer, né? Não existe hoje nenhum impedimento, tá? De qualquer pessoa querer licitar. Né? Não existe regra que direcione, não existe impedimento de que fulano não possa pedir. Tá? Na verdade, justamente por não ter uma regra, né? E pela Artemis trabalhar com projeto social, que é sempre uma função aí de conseguir dinheiro e não é para 1, 2, geralmente é próximo de 10 e geralmente mais de 10. Né? Então o pagamento das inscrições é uma ajuda, a gente tenta de um lado, tenta de outro lado. Então isso já é aberto para todos. Eu acho que fazer um ofício solicitando alguma coisa é o mínimo, né, de liberdade que todo clube, todo atleta tem, né? Isso não existe hoje como regra, porque de um ano para o outro varia muito, né? A questão de ter dinheiro ou de não ter dinheiro, dependendo da quantidade de gente que pede, né? Se é para 10, se é para 15, se é para 6, né? Então, sempre quando foram feitos, nessa gestão, por exemplo, que eu estou incluso nela como diretor, quando a gente fez a solicitação, eu passei para os meninos e disse, ó, por questões éticas, por estar fazendo parte da Artemis, o pedido está aí, mas eu não vou me envolver. Discutam vocês se tem caixa ou não, se é viável ou não. Né? Os guris estão aí da diretoria podem confirmar. Assim como qualquer um poderia ter feito. Né? Talvez tenha sido aquela, de repente nem todo mundo teve ideia, né? Mas a ideia nasce da necessidade, né? Foi necessário para nós. A única questão assim, que eu queria, de repente, deixar para refletir é se abrir essa possibilidade no estatuto, de repente, ou no estatuto, ou na regra, não sei aonde, né, colocar por escrito, o receio talvez seja tá ali, tá no estatuto, a federação tem que cumprir, por exemplo. Tá? E se naquele ano, por algum advento, não tiver caixa, né? Então, é uma coisa assim, a gente solicitou, se tem, opa, melhor, se não tem, beleza, vamos conseguir de outro jeito. Então, eu acho que o que mais pesa nessa circunstância, dependendo da quantidade de gente, é se há caixa ou não. Por isso que foi foi enviado um ofício em algo pontual para se discutir naquele momento, naquela conjuntura, se há possibilidade ou não. Tá? Mas concordo também, se quiserem, né, colocar por escrito, tem que ver uma forma de colocar para também não estar onerando demais o caixa da federação. Né? Vai que tem gente, mas está lá, todo mundo pede, eu não preciso, mas vou pedir também. Quando vê os próximos gestores aí vão estar com o pepino na mão. Poxa vida, agora está no estatuto, né? Agora a gente vai ter que dar um jeito de arcar. Então tem algumas coisas que, sim, precisa estar na regra, preto no preto, branco no branco, né? Mas outras, tipo, a gente não pode prever tudo. O que qualquer um, por iniciativa, queira se dirigir à federação e fazer um pedido. Né? O choro é livre, como se diz, né? Não tem como a gente prever tudo para já colocar isso no estatuto. Então, só essa colocação aí. Matheus, por favor. Matheus é o próximo. Clarice tinha falado da questão por desempenho, acredito que seja válido também, e completando o que o Cristiano disse, a questão não dá para ser posto como uma regra, não, o cara solicitou, ele vai ter que ganhar, é sujeito à avaliação, de qualquer modo seria sujeito à avaliação, a solicitação da pessoa para receber. E a questão para o desempenho é que daí tem que ter uma regra bem clara, dizendo, vai ser só o primeiro do ranking de cada categoria que tem direito a solicitar, vai ser só os 3 primeiros de cada ranking que tem direito a solicitar. Não pode ser qualquer um, tem que ter uma regra bem clara. E também tem que, em vez de colocar a nível estadual,
para solicitação, o cara é o primeiro do ranking estadual, mas só tem ele no ranking. Aí fica aquela coisa, tá, e aí? Vai usar ranking nacional como solicitação? O cara tem que estar, sei lá, entre os 20 melhores do Brasil para poder solicitar isso? Tem que estar bem definido, porque se tem, aqui no estado não é não tem tantas pessoas disputando a mesma categoria. A categoria adulto é a que tem mais, e o infantil, adulto masculino e cadete masculino, infantil, as categorias de base que vem da tênis tem mais gente disputando também. Então, teria que ter uma regra bem clara, se vai ser a nível estadual, a seleção, ou vai ter um parâmetro nacional para decidir se o cara tem nível para a federação avaliar se vai pagar alguma coisa para o cara. Mas era isso. O próximo que pediu aqui palavra, só um instante, é o Alfredo. Alfredo, por favor. Tá escutando? Tá ouvindo? Beleza. Eu acho que num primeiro momento, o apoio maior que a FEGAF poderia dar, se a gente fosse estipular um tipo de regra para esse tipo de solicitação, seria principalmente para atletas de base dos clubes. Não é que não seja bom abrir para todas as categorias, mas eu acho que as categorias que a gente normalmente precisa dar mais incentivo para a base, que normalmente é da base que a gente começa a treinar os atletas que vão chegar num nível mais alto, né? Os atletas, os melhores que a gente tem, acho que a nível brasileiro e aqui do... Peraí que bugou minha tela aqui, não sei. Estão me ouvindo ainda, né? Beleza. Só um pouquinho, Alfredo. Deixa eu... Só um pouquinho, por favor. Jussiane, tu compartilhou uma tela aqui, eu não sei como tu fez isso, e nem apareceu para eu permitir. Tu pode tirar o compartilhamento, por favor? Eu não sei nem como tu fez isso. Tá me ouvindo, Jussiane? Bem, não sei o que aconteceu. Ela dela mais. Não, para mim, eu não sei por que não tá. Mas, Alfredo, por favor, continua falando que a gente continua, eu tento resolver aqui, por favor. Não, mas é só para dar uma primeira ideia, para a gente tentar, talvez o melhor fosse focar nas categorias de base primeiro, porque eu acredito que as categorias têm que ter mais incentivo, né, para conseguir a gente formar atletas melhores, assim, em questão de... Peraí. Tá. Em questão de desempenho nacional, porque as categorias de base sempre são bastante focadas, assim, no cenário nacional, nas competições e tal. Mas é só isso. Certo, a próxima pessoa que pediu para falar é o Reinaldo. Reinaldo, por favor. Abre áudio, Reinaldo. Está sem áudio. Perdemos o Reinaldo. Mas assim, vamos. Matheus pediu para falar também, né? Fala, Matheus, que daí quando o Reinaldo voltar, a gente fala com ele. Entendo a solicitação do Alfredo ali de querer focar na base. Mas e aí a base é considerada até quando? Até os 18 anos? Quando o cara sai da base, ele vai perder esse suporte que ele está tendo? Se ele vem da base para ser um atleta, deveria ser... Se vai criar a regra, vale a pena criar a regra de uma vez para tudo, do que criar uma regra primeiro para um, e aí quando surgir a necessidade, criar a regra para outro. A gente tem que ter alteração. Só queria deixar isso... Beleza, Matheus. Charão, eu acho que está dando um problema aí com o teu áudio. Chegou aí agora? Teu áudio está com problema. Agora? Oi? Não, está com ruído.
Acho que agora está funcionando. Então é meu fone de ouvido que está ruim mesmo. Pode falar, Então, Reinaldo. Tá. Não, eu acho interessante normatizar, seguindo a linha do que a Clarice já falou ali, porque se está normatizado, por exemplo, se existe uma regra clara, não existiria o questionamento que a Alexandra passou por e-mail. Então, a gente pega dessa premissa, assim, ó, se há questionamento, se há alguma dúvida, é porque falta, de repente, normatizar, regulamentar alguma coisa ali. Eu não falo em deixar burocrático, não, mas a gente está lidando aqui com dinheiro, com recurso, então precisa ter regra, precisa ser, invariavelmente, burocrático, né? Não tem como não ser. Então, até porque, eu lembro bem, no ano passado, eu pedi um auxílio para o Jorge, né, enquanto presidente da FEGAF, para poder ir na seletiva paralímpica, né, Jorge, lembra, né? Sim, Que era R$100, né, a inscrição na época, e aí eu fiquei esperando a resposta, aí o Jorge disse que não tinha como dar, porque era só para ir para o suficiente, coisa e tal, então, tudo bem, né. Eu pedi o auxílio porque eu fui pego de surpresa com a convocação um convite, aliás, para a seletiva, e eu realmente não tinha projeto nenhum armado, não tinha grana nenhuma, não tinha nada, tive que pagar a passagem de avião de última hora, que saiu caro e tudo, foi. Menos mal que deu tudo certo, e aí tá aí, né, resultado que a gente está na seleção. Então, eu acho assim, ó, que se é para ajudar os atletas, e o Estatuto, de forma genérica, já fala disso, né, a gente precisa, sim, regulamentar, e nessa linha, assim, ó, tanto de base quanto os atletas de ponta. Afinal de contas, a gente está levando o Rio Grande do Sul para lá. Eu costumo dizer, eu faço merchandise da Prefeitura de Canoas, porque eu entrei em 2 editais da Prefeitura aqui, consegui recurso e fui. Então, eu quero fazer da FEGAF também. Então, interessante isso. Não é só eu, né? Vai ter outros futuros atletas aí de ponta aí, que porventura possam precisar de um auxílio, né? Repetindo, né, eu só pedi o auxílio porque foi pego de surpresa com a questão da seletiva, então de última hora assim, eu tive que arrumar até uma grana emprestada para poder ir, mas deu tudo certo, eu já consegui me livrar de tudo, né, mas é importante normatizar sim, eu acho válido sim, precisa sim, porque até para não restar dúvida para ninguém, quanto menos dúvida tiver, dúvida sempre vai ter, mas quanto menos dúvida tiver, melhor, né, ainda mais quando a gente envolve aí questão de recurso, né, de repasse de recurso, era isso que eu queria deixar aí para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo, agora na ordem vamos fazer assim, a próxima pessoa é o Fábio e depois o Cristiano. Fábio, por favor. Bom, só para completar, eu acho interessante a questão, eu só botaria o seguinte, eu acho que isso já é uma prerrogativa do presidente. Eu acho que pode ser criado algumas diretrizes para que ele possa embasar as suas decisões. Eu sou contrário a que isso entre dentro do estatuto, porque aí eu acho que vai burocratizar mais e vai cada vez fechando e vai criar regrinhas e regrinhas e regrinhas, e para tudo isso vai ter que fazer assembleia para votar, para permitir. Então, acho que é uma decisão do presidente, com um embasamento, quais? As diretorias de clubes, os técnicos, sei lá, determinam, olha, nós vamos, dentro das possibilidades da federação, vamos conseguir para tantas vagas, vamos determinar um campeonato só. Isso eu acho que é uma questão mais técnica, mas uma questão mais de auxílio à presidência do que realmente botar dentro do estatuto. Senão é mais documentação, é mais complicação. Esse é o meu ver. Certo, Fábio. O próximo agora é o Cristiano, depois é o Vander e depois a Clarice. Cristiano, por favor. Bom, pessoal, serei breve até porque eu já falei bastante. Só um ponto assim para ficar na observação, né? A gente não pode esquecer do motivo. O motivo já fala, né? Qual é o motivo, né, que a gente age, né? Qual é a nossa motivação? A ideia, né, dessa solicitação foi para ajudar. Só fazer uma comparação bem idiota, tá? Não me entendam mal. A gente tem que cuidar para não pedir para o Congresso Nacional não fazer uma emenda de lei para abrir a possibilidade de servidores públicos pedir Bolsa Família. Era só isso. Próximo a falar depois do Cristiano é
o Vander e depois a Clarice. Por favor, Vander. Estão me ouvindo? Não, só para complementar o que o Fábio disse, eu também acho que não se deve colocar qualquer tipo de regramento desse tipo no estatuto, tá? Aqui no artigo 30, o presidente compete, no item A ali, tomar decisão julgada no seu entendimento, oportuna ordem aos interesses da FEGAF, inclusive nos casos omissos. Acho que isso já é o suficiente para embasar a possibilidade do presidente decidir o que for de melhor interesse para a FEGAF. O que eu acho que pode ser feito, se for se criar um regramento desse tipo, é que se crie um documento à parte, regras como foi criado para o empréstimo de material, por exemplo. Tá? Porque se a gente criar uma regra dentro do estatuto, a gente vai estar criando a obrigatoriedade da FEGAF ajudar, seja lá que critério for. E se por acaso não tiver caixa, a gente vai fazer o quê? Fazer uma assembleia para mudar o estatuto? Acho que torna inviável colocar esse tipo de situação dentro do estatuto. Eu sugiro que, se for fazer uma regra, que seja num documento à parte, não dentro do estatuto. Era isso. Certo. A próxima é a Clarice, né? É isso, Clarice? Na verdade, em nenhum momento eu considerei isso estar dentro do estatuto, não era de fato. Pode ser até em forma de projeto, um regramento à parte, qualquer coisa que entenderem necessário. Claro que a coisa do caixa é algo preocupante que o Cristiano levantou, mas isso até de alguma forma é fácil de resolver, o auxílio, a verba de auxílio não pode ultrapassar tantos por cento do limite de caixa. E aí sim o presidente avalia e analisa caso a caso o que ele entender mais pertinente. Quem ele vai atender e por quais condições. Que pode estar lá na regra atendendo a todas, tipo base, que eu acho interessante o que o Alfredo falou, mas de uma certa forma também a gente não pode esquecer que o atleta de base, ele, quando vira profissional e está lá na ponta, a gente sabe, a gente conhece como é o esporte, não necessariamente ele vai ter recursos. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente colocar. E o empenho desse cara por estar sendo destaque no esporte, eu acho que não precisa ser negligenciado só porque não está na base. Então, assim, inicialmente pode pensar na base, mas escreve todas as regras e deixa lá num regramento à parte, só para o presidente ter uma base de apoio da tomada de decisão. É a minha opinião. Mas vou pela maioria, sem dúvida. Certo, Clarice. Vamos pegar o Charão de novo e daí eu falo depois do Reinaldo, para dar um direcionamento para isso, tá? Reinaldo, por favor. Não, só confirmar o que a Clarice acabou de falar, e acho que o Wander também tocou no assunto, né, e o Fábio também falou, né, isso não é uma normativa, acho que para fins estatutários, isso aí tem que criar uma regra geral, né, porque no estatuto já está garantido, né, já tem, de certa forma, ali, só que está de forma genérica. O que a gente faz? O estatuto é como se fosse a Constituição. A gente precisa normatizar alguns assuntos ali, inclusive alguns assuntos de competência da própria presidência. Então, isso seria uma espécie de resolução da FEGAF, né, ou um adendo dentro do regimento interno, né, a produção do regimento interno, uma coisa assim, para poder garantir isso. Né, e dizer assim também, né, o Congresso não pode voltar Bolsa Família para servidor, né, mas pode voltar Bolsa Atleta, indistintamente de quem tenha renda de 5, 10, 15, 20 ou 30 mil reais. Né. Então, não é por esse o caso, mas acho que limitar a questão orçamentária e ver essa questão da representação da FEGAF lá em cima e apoiar a base, precisa ter uma normativa, assim, com regras bem claras lá, regras simples, mas claras, que não deixem dúvida para quem for requisitar aí algum tipo de apoio da federação. Era isso. Certo.
Pessoal, é o seguinte, agora eu vou só dar um norte para isso, para a gente não ficar eternamente no assunto. Acho que vocês já se entenderam também em vários relatos. Isso não é questão estatutária, isso pode ser colocado de duas formas. Ou dentro do documento de regimento geral, ou, de novo, como algumas pessoas já disseram, um documento específico para isso. Tá? E no estatuto isso não pode acontecer. Isso eu já tenho por pesquisa. Pode ser feito, sim. Então, o que eu sugiro da gente fazer? Eu acho que não vale a pena a gente criar mais um novo documento, porque eu já fiz vários desses. A gente já está ficando cheio de documentos à parte. Então, de repente, a gente cria isso dentro do regimento interno. Tá? O regimento interno, ele não é que nem o estatuto, mas ele é possível de ser alterado e ser mexido sem, por exemplo, ir no cartório para registrar esse documento. Ele pode passar por um aval numa reunião que nem a nossa, foi passado, está lá, o documento está valendo. O estatuto é diferente, eu preciso de um registro em cartório. Então, a minha ideia é o seguinte, vocês falaram em atender base, atender em melhores atletas em categorias diversas e uma limitação relativa ao caixa, o que a gente tem de recurso. Então, de repente, eu inicio um documento com isso e a gente faz um grupo, tá, para tentar aprovar isso na semana que vem. E a minha ideia é o seguinte, para ter um grupo heterogêneo, eu faço a primeira redação, de repente eu tento fazer isso em 2 ou 3 dias, e incluo a Clarice, o Matheus e o Reinaldo para revisar e para ajudar. Tá? São esses pontos, correto? Tentar atender base, tentar atender os melhores do estado e que não comprometa o caixa. Então, de repente, eu vou começar o texto, aí eu pego os e-mails de vocês, mando, e a gente não vai ter tempo hábil para discutir, mas a gente deixa ele mais redondo possível para ser aprovado na Assembleia. Aí na Assembleia não precisa ser registrado no Estatuto, ele entra lá no regimento. Alguém discorda dessa ideia? Não? Então tá, então eu começo essa redação e eu acho que em 2, 3 dias eu mando para vocês derem uma revisada. Eu acho que uma semana a gente resolve, porque não é muita coisa, tá? Com a verificação de várias pessoas, eu acho que tem um rumo mais tranquilo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instante. Jussi Almeida, tu entrou agora, né? Tudo bem? Eu falei com o João anteriormente, tá? A gente tem mais um membro do conselho, que é o Flávio, que ele não entrou. Então, lá no início da reunião, a gente conversou com o João e ele deu a ideia dele, o parecer dele sobre a prestação de contas. Por favor, diga o que você avaliou aí e acha do documento, por favor. Jussi, o teu áudio não está, não estamos te ouvindo. Boa noite a todo mundo. Eu confesso que estou um pouco perdida hoje, tá? Eu no fim, o teu e-mail tinha ido para minha lixeira e eu acabei não conseguindo ler direito. Hoje eu li um pouquinho por cima, assim. Então, se eu pudesse hoje não dar a minha opinião, eu te agradeceria, porque eu ainda não estou muito certa ainda. Tá, tudo bem. Tu pode participar da Assembleia na semana que vem? Nós temos uma Assembleia marcada exatamente para daqui a uma semana. Então, tu vê no teu tempo hábil, o parecer do Conselho serve de aporte para todos os demais votantes e membros, mas eles receberam exatamente o que você recebeu. Então, eles também podem questionar qualquer coisa, tá? Então, por favor, semana que vem. Peço desculpa que hoje eu me perdi um pouco para me achar aqui na câmera, mas agora eu consegui. Tá legal, tudo bem. Pessoal, vamos tentar dar um direcionamento. Então, a gente tem... Vamos ver, relatório da contabilidade, relatório do contador, relatório de gestão. Antes da gente entrar na revisão propriamente dita dos documentos, vocês receberam receberam o relatório da contadora, o relatório de gestão e de contabilidade. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar sobre o relatório de gestão? Eu acho que é o único documento que vocês não tinham recebido antes. Reinaldo, eu estou vendo aqui que tu tem um eu de novo. Esse eu de novo tu já tinha falado, né? A 19h35. Tá, beleza. O teu áudio continua com algum problema, viu? Só para te avisar. Agora melhorou. Ah, eu tenho que tirar o fone mesmo. Tá. Não, pessoal, Oi, pode falar.
A gente teve algum custo com o site da FEGAF? Sim, nós temos um custo. Alfredo, por favor, fala aí para nós. Sim, a gente tem um custo normal de mensalidade, de anuidade de domínio, e acho que é a anuidade do servidor também que a gente tem ele ali. Mas, em teoria, é só esse, não tem nenhum outro custo envolvido. Ele é baixo, né, Alfredo? Me lembro de ver esse valor, ele não é... Quanto que é? Tu te lembra de qual? Cara, o domínio, eu acho que é uns R$ 80 por um ano, alguma coisa assim, ou menos, e o site é um valor parecido. Tem no fluxo de caixa, mas eu não lembro de cabeça. Mas só os valores que tem são esses. É a anuidade do domínio e o servidor, para poder ter o site no ar e o e-mail também. Pessoal, agora eu lembrei de 2 pontos. Na verdade, eu tinha coisas anotadas aqui, mas é oportuno falar sobre isso. Tem um gasto, que é um dos gastos maiores que a gente tem, que nunca me agradou, mas que a gente tem que ter porque é um CNPJ, que é as taxas bancárias. A gente gasta, acho que quase 80 pila mês de taxa bancária. Isso é um custo chato, que eu não gosto de banco, mas eu tenho que usar banco, principalmente por pessoa física, pessoa jurídica. Se vocês souberem alguma forma da gente não ter esse custo, ou de ter alguma taxa, alguma conta em banco que não cobre esse tipo de taxa para CNPJ que nem o nosso, me avisem, por favor. Eu pesquisei e não consegui. Tá? É importante a gente ter conta em banco, é imprescindível, porque tem que passar por um registro bancário, tá? Principalmente porque tem dinheiro circulando. Mas eu não me agrado, nunca me agradei com essa taxa. Tem alguém aqui que pediu, o Fábio, por favor. Só terminar de responder o Charão direitinho. Eu olhei aqui no fluxo, Charão. A gente tem uma anuidade de 46 pila do domínio e a hospedagem da home host do site para ter o e-mail também é de R$167. Tá nos documentos lá também? Tá no fluxo ali, no documento que está o fluxo de caixa. O nome do documento é Relatório e Contabilidade. Tá nas 2 primeiras páginas ali. Estou tentando achar aqui. Tá, mas tá ali. O Fábio pediu para falar, e, pois a Clarice falou do Nubank, eu sei que eles fazem de pessoa física, jurídica eu nunca tentei. Eu tenho uma conta do Nubank. Mas eu posso até procurar, tá? Fábio, você pediu para falar, por favor. Bom, existem hoje algumas opções. Os bancos digitais são os melhores porque realmente onde o custo de tarifas são os mais baixos. Uma opção que eu acho que seria ideal para a FEGAF, só que tem que ver se seria possível pelo enquadramento dela, seria o PagSeguro, onde a gente poderia transferir todas as cobranças via PagSeguro, facilitaria muito o trabalho disso. E o PagSeguro é uma conta também, né? Ele fornece um cartão que pode ser utilizado normalmente, cartão de débito e crédito. A outra opção, existe o Agibank, que é um banco digital estadual, é uma opção também para uma pessoa jurídica, quer dizer, o Nubank, que nem tu citaste agora, e tem mais o Inter também, é um banco digital, só que ele parece que ele gosta que tu faça uma física para depois tu ter acesso à jurídica. São algumas opções que existem no mercado, o Banco Original, a Stone também está montando. Então, hoje existem opções que, ao meu ver, se não houver nenhuma restrição por ser uma federação, realmente aquela taxa ali, realmente, eu acho que incomoda todo mundo, né? Porque são 80 e pouco, R$84, se eu não me engano, hoje, que a federação está pagando. É um absurdo porque tu não usa o serviço, tu é obrigado a ter o serviço para não usar, né? Então, acho que dá para pesquisar esses outros sistemas digitais, que todos eles têm o mesmo sistema de garantia, banco garantidor, fundo do Banco Central, então não há risco nenhum para a federação. Eu vou verificar isso, então. Eu já tinha feito essa pesquisa lá em 2018, tá? A conta foi aberta e, na verdade, a gente tem um histórico, tá? Para quem não sabe, até o tempo que o Rogério teve na federação,
a federação nunca teve conta, era tudo no papel de pão lá deles, e quando foram prestar contas, nunca prestaram. Então, inclusive, a gente vai discutir isso no estatuto, lá tem algumas cláusulas que eu pessoalmente pedi para colocar lá em 2015 ou 2016, e essa questão do banco, a gente teve um problema horrível, tá? Quando o Rogério saiu, ele fez um cheque lá de 15 mil reais, se eu não me engano, ou 20 mil reais, o Cristiano deve lembrar bem, só que ele fez o cheque num dia para a federação, saiu da federação no outro dia, e ele fez um cheque nominal para a federação, sendo que ele nunca tinha feito conta para a federação. A gente ficou 6 ou 7 meses com um cheque na mão, sem poder ter o caixa da federação. É aí que, por isso, tudo que a gente teve toda essa história aí, tá? Só para atualizar quem não estava aqui naquela época, eu acho que boa parte não sabe dessa história, mas eu vou ver, então. Eu tenho anotado aqui no Nubank, o PagSeguro, o Banco Original, para verificar isso, tá? Oi, Toigo, boa noite. Chegou agora aí. Tudo bem? Não estamos te ouvindo. Tá, beleza. Da barra baixa. Tá, beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, tá? A gente, então, os documentos que vocês já receberam, tá esclarecido, tem 2 ações aqui para eu providenciar agora. Então, a minha sugestão é o seguinte, a gente tem 2 documentos para revisar, tá? Que é o Estatuto e as Regras Gerais. Tanto o Vander quanto o Gustavo Toigo me comentaram algumas coisas do Estatuto. O Toigo me mandou um arquivo Word com algumas ideias e sugestões e até perguntas dele. Então, são coisas relativamente pequenas. Eu vou proceder da seguinte forma, tá? Eu estou com um arquivo dele aberto, e aí eu estou pensando em compartilhar com vocês. De repente ele encontrou alguns erros aqui até de digitação, eu tive que transcrever esse arquivo porque eu não consegui o arquivo Word original do estatuto que está lá no site da FEGAC. Esse estatuto acho que é de 16 ou 17, se eu não me engano. Então eu tive que transcrever. Tem algumas coisas ali com um erro de português e algumas coisas que ele questiona. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos direto lá para o que eu coloquei em controle de alterações para que todos vocês vejam. Eu vou compartilhar a tela e depois que eu falar, eu volto aqui para a tela de vocês e pergunto o que vocês têm a dizer. Vamos compartilhar aqui. Peço, por favor, que alguém me diga aí se vocês estão vendo a página. Alguém me avisa, por favor, que eu não enxergo mais vocês, eu só enxergo a minha tela aqui com o Word aberto. Sim! Sim. Sim, tá. Sobre esse capítulo, tá? O Toigo fez uma pergunta ali, se seria necessário essa citação de gênero, tá? Nas citações, por exemplo, o do e o na. Esse problema a gente verificou, porque anteriormente, onde estava escrito o endereço da FEGAF, estava o endereço do Luquim, o endereço da pessoa física. Então, se a gente tiver que mudar o estatuto cada vez que muda o presidente por essa causa, fica ruim, inviável. Eu já tinha explicado isso antes. A sugestão de texto é aquela. Então, alguém aqui tem alguma... Eu não consigo ver as caras de vocês, tá? Então, eu preciso que vocês abram o áudio, porque eu não consigo ver ordem de pedido nesse momento. Vocês entendem esse texto? Vocês concordam? Não está bom? Não está claro? Por favor. Para mim tá ok, não acho que precisa alterar em alguma coisa. Toigo, que tu tinha falado ali sobre no e na, é só porque eu já vi isso em outro estatuto, tá? Eu meio que peguei a ideia dizendo que seria do presidente em questão. Do jeito que tá, eu entendi, mas se tem alguma coisa que não está clara no texto, pode dizer. Se, por acaso, o presidente não residir em Porto Alegre, porque dali está, né, da instituição, for na cidade de Porto Alegre. Como é que fica isso? Tá. O foro em Porto Alegre é porque a conta bancária é em Porto Alegre e porque o cartório que a gente registra tudo da FEGAF é em Porto Alegre. Então, se a gente mudar isso,
A gente tem que mudar tudo. O foro está associado com o cartório que registra as ações da federação, e não por causa do endereço do presidente. Ah, ok. Obrigado pela explicação. Pessoal, alguém está com o áudio aberto aí? Só para avisar. Toigo, entendeu? Tudo tranquilo? Um outro ponto que o Gustavo chamou a atenção é sobre incluir no Paralímpico aqui nesse texto. Isso está igual no Estatuto da CBT-Arco. Eu não sei se tem alguma confederação que separa o Olímpico do Paralímpico. Então, essa inclusão se dá por isso. Tá? Então, ele colocou que se não seria redundante, é por isso. Tá? Essa parte aqui também, tem várias coisas que tem que espelhar a CBT-Arco. Então, esse representar o tiro com arco no Rio Grande do Sul, que fala que, de acordo com as regras oficiais amistosas da CBT-Arco, da FOPARCO e da IFAA, são também espelho da CBT-Arco. Então, não sei se tu discorda de algum erro aqui, eu não entendi bem a tua colocação. Se tu quiser abrir o teu áudio. Alô? Estão me ouvindo? Qual é a parte do estatuto aí que eu me perdi aqui? Tu não está com a tela compartilhada, Chirão? Artigo 4. Artigo tá. 4. Isso. Eu não gostei dessa forma de compartilhar a tela porque eu não vejo as outras pessoas, eu não sei o que está acontecendo, eu só vejo a minha tela de Word. Pessoal, eu vou seguir adiante aqui, tá? Porque senão a gente vai ficar parado. Vocês todos estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Sim. Então tá. Aqui eu acho que é um erro de português, tá? De repente uma forma melhor de escrever, informar as entidades filiadas sobre as decisões a serem adotadas. Ok, é uma alteração de português, eu altero aqui, tá? Vamos descer um pouco mais. Esse termo baixadas, eu não verifiquei isso porque eu recebi esse documento do Toigo agora à tarde, do Toigo agora à tarde. Para mim é claro que são as decisões determinadas pela FEGAF. Se vocês acharem melhor eu mudar o termo baixadas por determinadas, eu posso fazer isso. Eu acredito que fica melhor no português. Talvez uma consulta ao Aurélio. Tá, então, como não muda em nada o contexto, deixa assim. A gente, portarias, avisos e demais normas orgânicas e técnicas determinadas pela FEGAF. Beleza. Vou descendo aqui. Tá, isso aqui também tinha que ser incluído, fica assim. Aqui eu me lembro de revisar, o Toigo sugeriu colocar obrigações financeiras. O texto original só não tem financeiras. Eu acho que as obrigações contraídas englobam um monte de coisas, inclusive as obrigações financeiras. Tá? Por exemplo, se tem um contrato ou um termo assinado pela federação, junto com alguma instituição como a URGS, por exemplo, que está lá no relatório de gestão. É uma obrigação mais ampla. O presidente da atual gestão pode, por exemplo, ele tem a prerrogativa de cancelar essa parceria e assim por diante. Então, eu não deixaria financeiras e deixando obrigações contraídas pela FEGAF como mais amplo. Não sei se tu concorda comigo, Toigo. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Ah, que beleza. Não, isso aí é só porque na sequência do parágrafo, eu acho que eu fui traído pela sequência que fala das rendas e recursos financeiros da FEGAF.
Então, eu associei automaticamente obrigações como sendo obrigações financeiras. Mas creio que tu tem razão, sim. Tá. Não tem... Beleza, então eu vou tirar daqui para não me perder. Aqui tá certo. Depois eu ajeito. Tá, aqui, inadimplentes na prestação da própria... Tá, isso aqui eu vi que mais à frente tu disse que esse item J pode ser removido se a gente alterar o item C, né? Isso aqui, para deixar todo mundo à parte, é o seguinte, são os inelegíveis para cargos da federação, tá? Essas cláusulas aqui, eu fui diretamente responsável por colocar isso por um histórico que a gente teve ruim aí da federação. Então, de repente, essa alteração que o Toigo está sugerindo aqui, de incluso área financeira, fiscal e de gestão, suprime o artigo, a letra J. Tá? Esse texto aqui é bastante específico e pontual. Acho que não tem problema, a gente remove o J e coloca essa inserção aqui no C. Eu entendi, acho que fica melhor também. Para quem não estava vendo até agora, o que vocês acham aí? Acho que o Vander leu o estatuto também, ele pode ajudar nisso. Não, por enquanto, acho que é esse o caminho. Eu concordo com as alterações do Toigo aí, o que está sendo feito. Tá, então tá. Eu vou fazer assim, eu vou aceitar aqui e remover o J. Ele até, quanto menos texto tiver e for mais claro, é melhor. Então eu vou remover isso aqui e aceitar. Depois, se puder, me fala do H ali, que eu não entendi. Tá, o H é o seguinte, isso acontece na CBT Arco também, tá? Por exemplo, tu não pode ser presidente de um clube e presidente da federação ao mesmo tempo. Assim como tu não pode ser presidente da federação e ocupar cargo na CBT Arco. Isso está vinculado à Lei Pelé. Entendi. Entendeu? Isso desde 2015 é assim. Tá? Só para quem não sabe, tu não pode acumular cargos. Então, porque é uma questão básica de conflito de interesse, né? O mesmo indivíduo que vota por um clube é o que exerce o cargo de gestão. A mesma coisa aconteceria de uma federação para a confederação. Tá? Ficou claro para vocês esse J aqui? Que agora é o J, antes era o H. Também ficou. Tá. Alguém quer dizer alguma coisa? Não esqueça que eu não estou vendo vocês, tá? Vocês vão ter que abrir o áudio, por favor. Tô tranquilo por enquanto. Beleza, eu vou aceitar aqui então. Tá. Esse aqui, de repente, é um dos artigos mais importantes para que todo mundo revise, tá? Por que ele está sendo alterado? De novo, esse artigo 13, eu fui diretamente responsável por ele lá, acho que em 2016, se eu não me engano, não me lembro do ano, e agora a gente tem que espelhar o Estatuto da CBT Arco até para atender outros requisitos. Então, a gente tem uma situação que é a seguinte, nós temos o final de um mandato que aconteceu em dezembro de 2019, e a gente precisa que em 2021 o mandato seja de 4 anos. Então, eu escrevi esse texto. Tá? Então, o Toigo aqui deu uma corrigida para que a gente coloque um mês. Eu achei que já tinha isso em algum lugar, que era o mês de dezembro. Eu não me lembro agora de memória, mas eu tinha na cabeça o mês de dezembro. Vocês acham que o texto está bom do jeito que está e que a gente deixa ele mais claro colocando o mês de dezembro? Jorge, eu estou fazendo um curso do Instituto Olímpico Brasileiro e num dos módulos lá fala justamente sobre toda essa parte burocrática, né? Tanto a nível de COI, COB, descendo até chegar nas federações e nos conselhos de educação física propriamente ditos. Ali, numa das partes do texto que a gente estava estudando, eles colocam que as eleições deveriam ser no mês de novembro, que já é uma premissa que acontece na CBT Arco, né? Geralmente no período do Campeonato Brasileiro ali, que daí daria tempo da nova gestão fazer em dezembro o processo de transição para que em janeiro o novo grupo que vai assumir, né, a nova gestão, tenha já a condição de iniciar o seu trabalho.
para não deixar para dezembro uma eleição e aí tu não ter um período de transição muito claro para daí iniciar uma nova gestão. Eu não sei se isso cabe, né? Mas se é possível a gente deixar já determinado para que fosse feita no mês de novembro. Sim, Ellen, a ideia é boa. De repente eu não pensei em espelhar isso na CBTARC, mas tu tem razão. Eu acho que a gente pode fazer isso mesmo. As nossas provas aqui no estado, elas vão até novembro, né? Mas eu concordo. Vocês acham que a gente faz o quê? Vamos determinar uma data, assim, de repente na primeira quinzena de novembro. Acho que é super válido, porque mais de um mês para transitar as coisas, para passar documento, isso inclusive vai precisar mais de um mês. Não é tão instantâneo, não é tão rápido. Mas eu acho ótimo, acho excelente colocar em novembro mesmo. Eu sugeriria na segunda quinzena de novembro, porque em se tratando de espelhar a CBTARCO, né, porque a gente tem de histórico do Campeonato Brasileiro Adulto sempre ser até ali o dia 15 de novembro, né, a eleição seria do presidente que está atuando para a nova gestão, no caso, né? Não sei se eu me fiz entender. A questão é que aí o presidente que está na atual administração, ele ainda representaria a federação junto à eleição da CBTARC. E aí a nova gestão assumiria a partir de quando? Mas aí para não dar o mesmo período, né? Não coincidir as datas e aí ficar o presidente eleito tendo que eleger uma nova administração. Entendi. Mas eu acho que não, esse problema acho que se supera, né? Se a gente fizer, as eleições é uma coisa e quando a nova gestão assume é outra data. Então, se a gente colocar aqui que as eleições ocorrerão na segunda quinzena do mês de novembro do ano anterior, eu acho que fica claro, não fica? A Assembleia da CBTARC geralmente é em outubro. É setembro ou outubro no Campeonato Brasileiro. O adulto é sempre em novembro. Desculpa, sim, em novembro. Eu estava fazendo... É que assim, mudou, desculpem. Antes, todas as assembleias aconteciam no campeonato. E aí teve uma briga, uma discussão, gente que não queria, ou gente que queria. E agora a gente está votando, inclusive, já posso dizer para vocês, eu sugeri, tanto pela experiência com a CBTARC quanto aqui na FEGAC, que a gente faça todas as assembleias de modo remoto. Tá? Porque é uma briga a assembleia na CBTARC. Voo cancelado, pessoas que não conseguem chegar a tempo, e às vezes tu tem 2 ou 3 horas com todo mundo, que é pouquíssimo. E uma assembleia remota, a gente já se demonstrou que é possível, e principalmente por gravar, né? A gente consegue consultar tudo depois. Mas entendo, vamos fazer assim, ó. Vocês acham que do jeito que está o texto está bom? Alguém se opõe à forma que está? Não me opõe, só tem que incluir ali, no caso, a questão da posse, né? Que não vai ser no mês de novembro. Tá, deixa eu ver. Mandato de 4 anos permite uma república. Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa, Jorge. Sim, pode falar. O que a Ellen falou ali, ó, não sei se também entendi a Ellen também. Referente à eleição da CBTARCO, né, ela vai ser muito próxima da eleição da FEGAC, né, sendo de 4 anos. Mas aí o que acontece? A gestão da CBTARCO, ela vai ser eleita pelo atual presidente das federações, no caso seria a nossa, e já está no final do mandato, porque em seguidinho vai vir a eleição daqui da federação. Ou essa eleição da federação vai ser um pouquinho antes, para ele ter a oportunidade de votar na nova gestão da CBTARC. É isso que eu não, é que assim, Charão, é independente uma coisa da outra. O período de gestão é a partir de 2021, tanto para a CBTARC quanto para a FEGAC. Quem vota na eleição anterior é o atual presidente, que vai até o fim do ano. Então, se a eleição é em novembro, quem vota não é o presidente que vai assumir em janeiro, é o presidente da gestão atual. É sempre assim. Tá? Então, independente de quando for a eleição, se a gente fizer em julho, agosto, setembro, outubro ou até dezembro, é o mesmo indivíduo que vai votar na eleição da CBTARC. Tá? O que a gente não definiu aqui, eu lembrei agora que está no Estatuto da CBTARC, é quando que a nova gestão assume. Então, eu posso colocar aqui que vai assumir na primeira quinzena de janeiro. Pode ser? Pode ser. Então tá.
a nova gestão assumirá na primeira quinzena de janeiro. Ponto. A nova gestão do ano seguinte, para não ter problema, né? Não precisa, isso é óbvio. E esse extraordinariamente, vocês entenderam, né? Isso aqui só está constando por esse ano específico. Não vai ter sentido nenhum a partir de 2021. Jorge, a sugestão, coloca parágrafo no 13 aí e separa essa parte aí do texto. Separar esse aqui do extraordinariamente, né? Isso, bota um parágrafo único, alguma coisa assim, que aí fica melhor. Eu não sei se aqui vai assim ou vai parágrafo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Quando ele é único, vai parágrafo único. Quando tiver mais parágrafo, é numerado. Tem razão. Aí vai por extenso, né? Assim, né? Sim, isso aí. Ajusta a pontuação aí, a acentuação gráfica. Eita. Então tá. Nossa professora aí. Opa, ficou errado que vergonha. Bem, vamos adiante. O 20, pessoal, é a Assembleia Geral constituída por um representante de entidade. Tá, aqui é o seguinte, aqui é a inclusão da forma remota na hora de realizar assembleias. Tá, eu vou contar aqui o que é a discussão que eu estou tendo na CBTARP e o que a gente está discutindo. Eu realmente sugeri, em um texto inicial, que toda e qualquer assembleia fosse remota. Mas é claro, a minha forma de pensar em relação à CBTARP não é a mesma com a FEGAF, porque na FEGAF a gente não tem metade dos problemas que acontecem na CBTARP. Então, a minha ideia de prever que toda fosse remota é para ter essa forma de gravar uma assembleia que a gente não tinha lá na CBTARP. Mas, conversando com outros conselheiros, eles acharam melhor prever a possibilidade de remota, mas não obrigar. Então, eu escrevi o texto desta forma, pensando nisso. O que vocês acham? Eu acho que não pode excluir uma nem outra, tem que ficar assim mesmo. Tem que prever, então. Eu concordo com que não seja obrigatório, mas que tenha a possibilidade de ser remoto. Tá. Então vamos deixar. Então, com essa correção aqui, com essa sugestão do Toigo, alguém chamou para falar? Sim, eu, Wander. Pode falar. Essa previsão das assembleias serem remotas, a gente não teria que rever o artigo 12? Vamos voltar lá. Então, deixa eu só terminar aqui. Assembleia realizada de forma presencial remota. Aqui está certo, né? Posso excluir essa exclusão, posso aceitar a exclusão, né? Então, vamos voltar lá no 12. As eleições. Tem alguma parte específica que tu acha que tem que revisar, Wander? Se, por exemplo, a gente for a eleição de as eleições para a presidência forem remotas, teria como fazer voto secreto? No Zoom tem. Tá? No Google Meeting eu acho que não, mas no Zoom tem. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar, inclusive, que se isso tem que ser remoto, a gente vai ter que usar uma plataforma específica para esse fim. No Zoom nós já fizemos votação em reunião da CBTARP, que funcionou. Qual que é o único problema, né? O cara que coordena a reunião tem acesso a esses votos. Então, eu fico em dúvida, a gente nunca vai ter uma lisura total, assim, de ninguém saber quem é que está votando no quê. No Zoom tem o cara que coordena lá e ele recebe o relatório. Se eu não me engano, ele tem essa informação, eu não tenho certeza. Mas a gente pode verificar isso, e eu posso trazer isso na Assembleia. Tá, mas no presencial alguém não tem acesso? Vai ter que ter alguém com acesso, de alguma forma, né? No presencial, Clarice, tu está há pouco tempo, né? Só para te explicar o que eu vi desde... sempre foi levantando a mão na FEGAF.
A gente nunca votou no papel ou em urna. Isso nunca aconteceu desde que eu estou aqui. E antes de eu fazer parte do tiro com arco, não tinha nada. Era um cara que se sentava lá numa cadeira do Clube Farrapos e chegava com a ata pronta no dia da reunião. E eu presenciei isso. Então, as pessoas não tinham discutido nada, ele chegou com a ata pronta e as pessoas assinavam. Era assim que acontecia antes. Então, a gente... Voto secreto? Não sei. Vocês acham que precisa... Eu odeio voto secreto. Eu acho que todo mundo tinha que deixar bem claro em quem está votando. Principalmente nessas instituições, como o FEGAP e a CBTA. Para mim, o voto secreto é usado como manobra na CBTA. Então, por mim, não precisava ser secreto. Se não tem nenhum impedimento legal que faça com que tenha que ser secreto, eu sugiro que o voto seja aberto. Eu também. Vamos fazer o seguinte, então. Tem 3 pessoas que acham a mesma Eu vou coisa. seguir a mesma linha também. Eu acho que tem que ser aberto, porque não tem por que ser secreto. Então tá. Alguém acha errado que a gente deixe o voto secreto? Alguém discorda? Não esqueçam que eu não consigo ver o chat, tá? Eu só vejo a minha tela do Word aqui. Ninguém discorda? Então vamos fazer assim, ó, as eleições serão realizadas aberto. Certo? Alguém discorda? É só mudar uma palavra. Ok. Então tá, vamos adiante então. Aqui a gente já tinha visto, a gente estava no 20. Aqui a gente tem uma proposta de alterar a representação de atletas de 18 anos para 16 anos na Assembleia da FEGAP. Alguém discorda disso? A princípio, na última eleição, na última Assembleia que eu participei, já foi liberado, porque a alegação foi de que se podia votar aos 16 anos para presidente da República, não teria por que não poder participar, mas não havia sido alterado no estatuto. Sim, a ideia foi justamente deixar registrado, né, deixar de uma forma regrada, né, essa possibilidade aí. Continuam não podendo ser eleitos, né, mas têm direito a voto sem a presença de um representante legal maior de idade, é isso, né? Isso. Na verdade, isso espelha a legislação, né? Menores de 18 não podem se candidatar, mas podem votar entre 16 e 18. Então, alguém se opõe a isso? Tem que constar no estatuto essa parte aí, que eu acho que não está ali. Eu voltei lá para o artigo 12, lá, acho que não está lá. No artigo 12, vamos ver. Dos elegíveis? Isso. Mas olha só, Tá, Xarão, sim. isso tá sim? Vamos ver. Tá, que tem que ser maior de 18 anos, tá determinado. Tá aqui, ó, no 5º. A representação das entidades filiadas nas votações será limitada às entidades com mais de 1 ano de filiação, podendo ser representado por procuradores. Não estou vendo aqui sobre atletas. Exato. Precisava colocar ali mais um parágrafo, alguma coisa ali sobre a votação. É no artigo 11. 11? Artigo 11, letra I. Menores de 18 anos, está aqui. Isso aí, beleza. Obrigado. Tá. Certo, então. Vamos ver aqui. Boa. Vamos aceitar isso aqui. Fechou. Beleza. Deixa eu ver o que era essa alteração aqui. Tá, lembrei. Pessoal, é o seguinte, ó, isso aqui precisava ser reestruturado para atender algumas coisas da Lei Pelé, tá? Então, eu coloquei que as deliberações devem ser... Quem tem direito a voto, tá? Representante do comitê de árbitros, representante do comitê de técnicos e atletas ativos no ranking, tá? Como que está outros estatutos e o estatuto da CBTA? No estatuto da CBTA contempla o voto dos atletas eleitos. Por que nós não colocamos isso aqui? Porque para nós já temos um estatuto diferente de quase todo o Brasil, onde todo mundo vota.
Então, eu não tenho por que colocar o representante dos atletas se todos os atletas já votam. Tá? Então, isso aqui é para contemplar, por exemplo, técnicos que não são atletas e estão dentro da modalidade, árbitros também que não ranquearam. Então, não sei se ficou claro para vocês o texto. Está claro? Alguém não entendeu? Eu entendi, Jorge. Eu só alteraria ali o que está entre parênteses no final ali, para seus representantes legais, no caso de menores de 16 anos. Porque se a gente vai permitir que maiores de 16 anos votem, tem que ser um pouco mais específico ali. Certo, concordo. E seus representantes legais, no caso de menores de 16 anos de idade. Beleza, tem razão. Isso aqui eu tinha colocado antes da sugestão da alteração da idade lá que me mandaram. Aqui, tá. Isso aqui era só um erro para ficar mais claro. As provas do ano anterior. Deixa eu ver aqui que é. Isso aqui é coisa do TOEIGO. Reunir-se no primeiro quadrimestre. Ah, tá. Isso aqui tá certo. É uma correção de texto que diz que tem que aprovar ou reprovar as contas, e não só apreciar e aprovar. Isso aqui é o que estava no estatuto anteriormente. Senão fica muito fácil, né? Não, tá certo. Sabe, isso é interessante tu ter colocado isso, Toigo, porque isso estava no estatuto da CBTAR e foi copiado de lá. Certo. E eu questionei na CBTAR que não vi que o nosso estava igual. E existe também, eu estava até ali, quando tu aprova com ressalvas, né? Sim. Isso acontece às vezes em reunião de síndico, né, de condomínio. Na verdade, tu aprova. É uma coisa Sim. que eu li, eu não tinha essa noção se era um limbo, alguma coisa, mas não. Se tu aprova com ressalvas, tu aprova. Sim. Então, mas acho que não precisa botar isso, né? Inclusive, isso acontece na CBTAR, viu? Todas as vezes que eu vi a aprovação não. de contas do Conselho Fiscal, sempre foram com ressalvas. É. Tá. Aqui, Toigo, tu perguntou, a eleição não seria do Conselho Fiscal, correto? O Conselho Fiscal, de acordo com o Estatuto da CBTAR, que é o nosso, é eleito junto com a diretoria. Eleição de 4 anos, uma reunião. Que na Jorge, eleição... vai falando o artigo aí para a gente poder se situar aqui, porque eu não estou olhando no Meet, eu estou olhando no computador aqui. Tá, é o artigo 21. 21, Tá, valeu. Letra B, né? Isso. É que ali, quando a gente elege, eu imaginei assim, a gente elege uma chapa composta de presidente e vice. E eles, depois de eleitos, fazem o conselho. Eu não sei se eu estou errado. Tá errado, tá errado. Estou errado? Tá, então tá. Então, esquece. Funciona assim, ó. Todo mundo é eleito junto. Tá? Uhum. No meu caso, por exemplo, quando a gente teve lá a aclamação, a eleição, se decidiu na hora quem seria o Conselho Fiscal, naquele grupo que estava ali. Então, não pode acontecer isso. Inclusive, isso é contra a Lei Pelé. A gestão não pode eleger o Conselho. Beleza. Era uma dúvida mais, no caso. Beleza. Então, aqui é rejeitar. Sobe lá um pouquinho no final do artigo 20, por favor. Tá. A questão das provas ali, que eu não consegui acompanhar ali. Tá, qual parte, Eli? Desce mais um pouco ali, eu acho que é com relação ao número de provas, quem tem direito a voto. São 3 provas, que é o que a gente considera o ranqueamento. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu acho que tem gente pedindo para entrar. Só um instante. Desculpa. Tem gente querendo entrar há algum tempo. A Deise estava pedindo para entrar. Tá, eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Vocês estão vendo a tela novamente? Sim. Sim. Tá, então tá. Ellen, tu entendeu ali que são 3 provas, que é o que define alguém estar ranqueado? Sim, ok. Tem uma ressalva, agora que eu me dei conta disso, com licença. Pode falar. Por exemplo, 3 provas. Se é 2 indoor e uma outdoor, já tem 3 provas, mas ainda não gerou ranking. Tem que ser 3 provas da mesma modalidade. Do jeito que está o texto, são 3 provas. A gente pode alterar para que seja em uma modalidade. Não sei se é modalidade o termo correto, divisão.
outdoor, indoor. São 3 provas, né? Não precisa necessariamente ser 3 provas para formar o ranking, essa é a questão. Mas é que... Não, a questão é só votar quem já é ranqueado. E quem é ranqueado tá tem 3 ranking. provas. Isso. Aí tem que especificar um pouco melhor essa questão das 3 provas. Isso, Porque é isso que eu estou sugerindo. 3 provas que formem o ranking, não 3 provas quaisquer. Mas se nós formos pensar por esse ano, já não aconteceria, né? Porque nós tivemos 2 indoor e 1 outdoor. Então ninguém aqui poderia votar. Não, esse ano eu usei... considerado o ranking de 2019. Foi isso que eu fiz. Eu peguei o ranking de 2019 para convocar todo mundo. Tudo bem, mas eu acho que eu não sei se eu não concordaria. Na minha opinião, acho que 3 provas, ok, né? Fez 3 provas. Se ele fez outdoor ou se fez indoor, para mim não vejo diferença. Ele participou de provas. A mim... Tá, olha só, eu estou relendo aqui o texto de novo. O texto não é contraditório. Ele cita o ranking gaúcho como o local que a gente retira as informações se as pessoas tiveram no mínimo 3 provas. Ele não está exigindo que os atletas sejam ranqueados. O artigo exige que tenha 3 provas. Tá? O ranking gaúcho é o local onde a gente vai consultar essas 3 provas. Então, o texto não tem problema de interpretação. Se a gente quer mudar o texto, é outra coisa. Então, do jeito que ele está, assim, são 3 provas que são consultadas no ranking gaúcho. Tá claro para todo mundo? Sim, Jorge, tá claro. Não. Ellen, já falei, só deixa eu assim, complementar. Eu lembro, esse item aí, ele foi criado na gestão do Luquim, é uma pena o Raoni não tá aí porque ele deveria lembrar. A ideia inicial era da gente dar voto aos atletas ranqueados, tá? O que precisa para ranquear? Isso é a ideia inicial, nada impede que isso possa ser mudado hoje, a gente define aí, beleza? Só estou trazendo a origem da intenção da época quando esse parágrafo foi criado. Então, a ideia era que uma pessoa ranqueada, né, já poderia votar, tá? Por exemplo, assim, tem as 3 primeiras provas indoor, já se abre o ranking. Ah, mas a gente está na 4ª prova, mas a pessoa fez só uma lá, por exemplo. Então, ela não está ranqueada, porque já teve a possibilidade das 3 provas. E nas primeiras provas do ano até a segunda, enquanto não tem as 3 provas no ano, fica válido o ranking do ano passado. Né? Aí não adianta, por exemplo, tem uma pessoa que fez 3 provas, mas fez 2 outdoor, 1 indoor, ela não está ranqueada. Então, a ideia inicial eram atletas ranqueados. Né? Agora, se a gente vai mudar isso para colocar atletas ativos com somente 2 provas, ou, aliás, somente 3 provas, independente se está ranqueado ou não, só lembrando, né, para vocês a origem da ideia. Cristiano, eu entendi a origem da ideia, eu acho até que eu já ouvi isso em algum lugar de conversas, mas o texto, do jeito que ele está, ele deixa claro que são pessoas que têm 3 provas. E o local que a gente consulta é o ranking gaúcho. Ele não está dizendo que são pessoas ranqueadas. Isso não está nesse texto. Mesmo que a ideia tenha sido essa. Se alguém tem sugestão de alteração para esse item, a gente altera. Mas o texto deixa claro que são 3 provas oficiais da FEGAP. Tá? Alguém quer alterar isso? Tu quer sugerir uma alteração, Cristiano? A Ellen quer sugerir uma alteração? Hoje a interpretação do texto... Pode falar, Charão. Tá, é assim, ó. Tá ruim a interpretação do texto, no parágrafo 3º ali, porque ali fala em 3 provas oficiais e fala em ranking. Então, acho que o problema ali está a questão do ranking. Para mim, pode votar na Assembleia quem está ligado à FIGAF, né? Ou seja, quem pagou lá no começo do ano a sua mensalidade, independente de prova. Isso aí funciona em qualquer associação, né? Inclusive para ser votado até mesmo para síndico em condomínio tem que estar com a tua mensalidade em dia. Né? Mas aqui tem uma exigência a mais, que é estar ranqueado, no caso dos atletas, no ranking gaúcho. Né? Eu não sei até que ponto funciona, porque, por exemplo, a gente teve o caso, vamos pegar o caso aqui do Igor. O Igor participou de uma prova só ano passado. Né? Vamos pegar aqui o caso do Rodrigo Jordani, participou de uma prova só. A maioria do pessoal do Tarza participa de uma prova. Eles não poderiam votar e nem ser votados, então, nesse caso aqui, como atletas.
O Igor entraria como representante de clube, né, como presidente de clube, mas não como atleta, porque, né, então, ficou ruim esse texto aí, ele não deixa um entendimento bom com relação aos atletas, né, porque eu acho que passaria a ter uma prova no ano, já que pagou a mensalidade, fez a prova, né, basta comprovar que está com mensalidade de dia, porque pode fazer a prova sem ter mensalidade de dia, né, sem ter a anuidade de dia dessa. Então, comprovando a anuidade, tendo uma prova, eu acho que já poderia votar e ser votado. É a minha opinião, assim, e eu acho que ficaria melhor, mais enxugado, inclusive, aquele texto ali. É isso aí. Posso dar uma opinião aí? Só uma colaboração, na verdade. Eu acho que fica bom assim, Charão, concordo contigo, e o objetivo principal disso aí foi um exemplo que a gente teve em outro estado, tá? Não sei se de repente a Alexandra lembra na época, de um estado que, para ganhar a eleição, eles pegaram, acho que de uma escolinha ou de um projeto social, em uma talagada só, eles federaram 50 alunos, e aí eles tiveram votos ganhos por causa disso. Tu entende? Então, a ideia não é só federar gente para ter quantidade, para ganhar uma eleição, né? Então, se a gente quer atleta de verdade mesmo, a gente tem que sempre pensar, ser o advogado do diabo, né? Tem que, infelizmente, burocratizar um pouco as coisas, criar normas para que não dê chance de aquilo ali deixar uma brecha na regra para alguém usar de forma equivocada. Por isso que é importante o uso, né, da ética, da discussão, da intenção de determinada regra. Porque muitas vezes a gente se apega ao pé da letra daquela regra ali e consegue mudar toda a intenção e acaba não valendo de nada. Então, de 3 provas para uma prova, acho válido. Mas, por exemplo, nada impediria de criar uma prova só da pessoa... nessa intenção, nesse exemplo que eu dei, a pessoa, por exemplo, cadastrar 30 alunos que nunca tiraram, põe indoor ou põe aí a 30 metros, sei lá, uma prova oficial, participaram de uma prova e, na opinião dele, ali ele já vai ter 50 votos, por exemplo. Então, acho que a gente comprova mesmo que é atleta ranqueado quem faz mais de uma prova, né? De repente... Pode falar. Em algum lugar ali acima fala que tem direito a voto os representantes de clubes que tenham no mínimo 1 ano de filiação também. Poderia incluir que o atleta tem que estar não necessariamente filiado, né, ranqueado, mas que ele já tenha uma participação, que ele não... por exemplo, eu tive um problema e não consegui participar das 3 provas durante o ano passado, não entrei no ranking, né, porque tive um problema de saúde, porque sei lá, mas eu já sou uma atleta ativa dentro da federação, estou filiada desde 2015, e aí no próximo ano eu não vou poder votar, porque eu não tive a oportunidade de participar das provas desse ano. Entende a posição também? Sim, não, acho ótimo. Acho que só falta uma forma da gente melhorar esse texto. Porque senão tu também fica sem representatividade, né? Porque, daqui a pouco eu comecei, fiz uma prova, fiz 2 provas e tive que, por algum motivo pessoal, não pude mais participar, não terei direito a voto, apesar de já ser atleta ativa dentro da federação há mais tempo. Eu concordo com a Ellen, eu entendo que, inclusive, se tu paga anuidade há mais de 1 ano, tu faz parte da federação, tu não tem como ignorar isso. O fato é que entendo que tu não possa ser votado, mas votar, sim, não vejo problema nenhum. Pessoal, eu não estou vendo aqui, alguém quer falar antes de eu falar? Eu queria fazer mais uma. Por favor, fala, Charão, depois eu falo. Pode falar, Charão. Eu acabo metendo o dedo aqui, saindo fora do troço aqui. É o seguinte, eu entendo a situação que o Cristiano passou ali, né, isso acontece não só acontece em partidos, em associações também, né, se não tem as regras bem claras, acontece isso. Mas assim, gente, nós temos uma anuidade, tá? Essa anuidade, ela paga, quem paga essa anuidade, independente de participar da prova ou não, já está participando da PEGAF, está
está contribuindo com a pegada. Né? De repente, a pessoa vai participar só do Sul Brasileiro no final do ano, né? Mas pagou lá no começo do ano essa anuidade para participar. Ela pode, sim, eu acho que ela tem condições e ela deve participar das decisões da federação, né? Participar das assembleias, ter direito a voto, isso tudo, entendeu? Então, o atleta, por exemplo, a gente tem exemplos de atletas nossos aqui, né, nesses 3 anos que eu estou na PEGAP, e eu conheço gente que atira 1 ou 2 vezes por ano, né, e eu acredito que eles têm direito de ter voto, ter voz nas assembleias. Então, dá para a gente construir um texto dessa forma e criar um limitador que seria, no caso, manter a mensalidade, ou seja, tem que estar com a mensalidade, e se for o caso do atleta ter participado, então, em vez de estar no ranking, ou algo desse tipo, ter participado pelo menos de uma prova no ano vigente, entendeu? Já porque a eleição vai ser lá em novembro, é difícil alguém não ter pelo menos ter participado de uma prova, entendeu? Isso já limita bastante qualquer atividade de má-fé aí, chegou no final do ano, eu vou filiar todo mundo agora, vou pegar 30 alunos, eu vou filiar eles para votar em mim. Não, aí vai chegar lá, não vai ter nenhuma prova, não pode votar. A regra para o atleta seria essa, né? Ter o pagamento da unidade em dia e ter participado aí de uma prova, pelo menos, né? Eu acho que fica mais justo, assim. Tá, Uma sugestão que eu... Só rapidinho, e se esses 30 fizerem uma prova em setembro para votar em outubro? Do jeito que eu falei, né? É uma forma de burlar, né? Pois é, mas hoje acho que só tem 2 clubes que podem botar mais de 30, assim, para votar, né? Claro, mas o estatuto não é para hoje, né? O estatuto é desde que a gente não mexa mais. Mas o fato do tempo de estar afiliado, estar associado, eu acho que já evita essa enjambração aí, sabe? Eu acho que tem que colocar as 2 ideias no mesmo texto. Deixa eu direcionar aqui, por favor. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho anotado aqui o que a gente precisa alterar, qual que é a minha sugestão, e aí vocês dizem se concordam, principalmente se discordam, tá? Eu peço, então, para Ellen e para, de repente, a Clarice, se vocês puderem, pelo contato, façam uma sugestão de tempo que incluam o que a gente debateu. O tempo de relação com a FEGAP do atleta, por exemplo, exatamente o caso que a Ellen citou. Alguém que é filiado desde 2016 ou 15 e no ano em questão não conseguiu competir ou realizar as 3 provas. Que façam um texto que preveja isso, pode ser? E aí vocês me mandam esse texto, que é um parágrafo único, e eu insiro ele e a gente só observa ele pontualmente lá na assembleia da semana que vem. O que vocês acham disso? Não, perfeito. Vamos pensar. Então, eu tenho anotado aqui, vocês podem mandar da plataforma que vocês acharem melhor, ou e-mail, ou pelo WhatsApp mesmo, a sugestão desse parágrafo, tá? Que é o parágrafo 3 do artigo 20. Eu tenho anotado aqui sugestão de texto da Ellen e da Clarice. Ellen. Aproveitando que a gente está no artigo 20, tá? Ali, ó, voltando ao caput do artigo ali, ó, a Assembleia é constituída por representante, aquela parte ali pode cair para baixo como parágrafo 1º e renumerar os outros ali, para não ficar muito extenso aquilo ali, ficou outra regra dentro do caput ali. Tu diz aqui o artigo 20, esse aqui que eu estou marcando. Esse aí tu bota da Assembleia ali, ó, a Assembleia é constituída por representante, bota lá embaixo com o parágrafo 1º e renumera os outros. Deixa eu ver uma coisa. A Assembleia Geral, poder máximo, vai poder realizar de forma remota. Caso este método seja atualizado, a Assembleia vai estar gravada, utilizada. Tá, esse é o caput. Beleza. E aí a Assembleia será constituída, vira um parágrafo. Entendeu? Aí, isto. E aí renumera os outros, só. Deixa eu ver como é que ficou o formato. Aqui. Acho que não tem problema, não muda nada, assim, estruturalmente. Não muda, só fica mais limpo o texto, né? Fica mais claro, assim, compartimentado, assim. Melhor de entender, não fica muito misturado. Beleza, não tem problema, tá alterado. Só tem que botar 2 aqui. Certo.
Vamos adiante aqui. Ok, isso aqui já está certo, é o que a gente conversou. Beleza. Então, ficou o parágrafo 3º do artigo 20, que a gente vai revisar depois. Eu vou colocar aqui. Beleza. Vamos para frente, então, vamos adiante. Já temos um tempo de assembleia, de reunião. Não sei se tinha alguma coisa, mas acho que não tem mais nada. Jorge. Wander, tu tinha me falado de um artigo que tem que ser reformulado, né? Qual que é? O 29 ainda está ali, o mandato do presidente e vice durará 2 anos, tem que alterar para 4 anos. Tá, 29. Isso. É isso, né? Mais alguma coisa, pessoal? Eu não tenho mais nenhuma anotação aqui dentro do arquivo para ser revisto. Posso salvar aqui, espera. Então eu fico aguardando essa sugestão da Ellen e da Clarice que eu tenho anotado aqui, e a gente fica só para ver isso na Assembleia de aprovação do novo estatuto. Pode falar. Não, só um detalhe no artigo 33, tá, que ali fala na questão da direção da FEGAF e os membros da diretoria que, porventura, podem assumir a presidência da FEGAF, sendo que esses cargos eles são cargos indicados, né? Tá. Eu vejo um erro nessa estrutura aí, porque a gente pode ter aí na direção da FEGAF alguém que não foi eleito, né? Ficou só ali para o último ano de mandato uma ressalva, mas não tem nada para anterior, assim, já que vão ser de 4 anos, né, então é um período bem longo, né, a gente tem que reestruturar isso aí, ver se elege todos da diretoria, incluindo o tesoureiro, o secretário, o diretor técnico, ou retira essa parte ali em que eles vão assumir, a não ser a parte final, do ano final ali, que eu acho que está bem, a presidência da FEGAF na vacância daqueles. Eu acho que tem que chamar uma outra assembleia para eleger, se caso esses dois aí tenham que sair, né? Ou colocar todos na eleição, daí. Aí eles podem assumir tranquilamente, daí. Tá, eu entendi. Do jeito que está esse artigo, por exemplo, se um presidente renuncia ou ele pede para sair, seja o que for, passa automaticamente para o vice. Se o vice também sair, pode acontecer de alguém assumir a presidência sem ter sido eleito. É essa observação que tu está fazendo, né? Isso, essa aí. Mas se você elege toda uma chapa... É que a chapa é constituída só por 2 nomes, tá? Tanto para a FEGAF quanto para a CBTA. É presidente e vice. Os outros cargos são determinados por esses 2. Charão, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso da mesma forma que a gente discutiu lá no artigo 20, no parágrafo 3. Tu pode trazer uma sugestão de texto para a gente ver isso no dia da Assembleia, por favor? Posso, mas eu só queria debater isso aqui antes com quem está aqui, né? Porque assim, ó, existem só 2 saídas, né? Ou continua a chapa presidente e vice indicando o pessoal da direção, mas a gente retira essa condição de que eles assumam a presidência da FEGAF, a não ser de forma muito transitória, por um curto período de tempo até a nova eleição, ou a gente coloca todos eles juntos na chapa, porque aí sim, aí a gente pode colocar no parágrafo único a prerrogativa do diretor técnico, administrativo, secretário, assumir a presidência da FEGAF enquanto licença, alguma coisa do presidente, do vice, né, que pode acontecer, né, que vão ser mandatos de 4 anos, né, então seriam 2 condições, ou a gente coloca os 5 na chapa, ou a gente retira os 2 da condição de assumir a presidência da FEGAF e bota lá só uma condição bem pro-tempore, curta mesmo, para eleger uma nova chapa, daí tem uma nova eleição. Tá, eu vejo que a gente não tem como usar a tua primeira sugestão, porque é padrão, é praxe que as chapas são constituídas só por esses 2 nomes. A gente abriria uma prerrogativa, algo novo no nosso estatuto. Acho que a tua segunda sugestão, do ponto de vista técnico, é mais válida,
porque daí, os dois saíram, então que se convoque uma nova eleição. Acho que isso tecnicamente é mais aceitável, tá? Porque abrir a prerrogativa de, por exemplo, constituir chapas com vários nomes, além dos dois de padrão, vai mudar aí uma regra já constituída na CBT-Arco, inclusive. Porque assim, ó, só para deixar bem claro para vocês, eu andei conversando com um monte de gente, e inclusive com o Jorge aí também, porque eu sempre tive na mente, eu não sei onde é que eu li isso aqui no Estatuto, mas foi a confusão do artigo 33 que me fez pensar nisso. Eu achava desde o começo que a chapa era 5 integrantes, né? Eu digo, se elege 5, não, mas não pode, é só presidente e vice. Mas aí me deixou em confusão esse artigo 33, mas eu acho que dá para alterar, então a gente coloca dessa forma, então, né? Elege a chapa presidente e vice, o presidente e vice indica os diretores, e aí a gente coloca lá um parágrafo lá em que condiciona a questão da vacância da direção da presidência e vice, será convocada uma nova eleição para poder preencher, né, não haver no retorno. No meu entendimento, é presidente, vice e os 3 do Conselho Fiscal que já tem que sair na hora da eleição definidos, né? Na verdade, são 5, então, como tu diz, Reinaldo. Não, Conselho Fiscal é outra coisa. Conselho Fiscal não precisa ser, não é vinculado à chapa. Mas ele é eleito também. Não, é eleito na mesma Assembleia, mas ele não é vinculado à chapa, aí é outra coisa. O problema aqui está só na direção mesmo da FEGAF, né? Que é o presidente, o vice, e aí indica 3 diretores, e esses 3 diretores que não são eleitos podem assumir a presidência da FEGAF, né? Essa inconformidade que eu vejo aqui, que eu acho que dá para separar num parágrafo 2, isso aí, e constar lá, que na vacância do presidente ou do vice, você chama uma nova assembleia, né, um período ali, tipo, determina 30 dias, de repente, onde coloca ali, o diretor administrativo assumirá na vacância do presidente e do vice, por um prazo máximo de 30 dias, né, sendo da incumbência dele, convocar a assembleia ou do representante do clube para eleger a nova chapa dele, novo presidente e novo vice. No impedimento, né, no impedimento permanente. Daí. Sim, beleza. Charão, tu pode então fazer essa sugestão de texto, por favor? Então tá, eu aguardo tu me mandar isso, e aí, de novo, eu chamo a atenção para esses 2 artigos, tanto o 20 quanto o 33, na hora da Assembleia, tá? Pessoal, eu não tenho mais nada anotado aqui no Estatuto. Eu tenho mais uma, Jorge. Pode falar. Capítulo 6, artigo 55, parágrafo único. Eu acho que é só uma questão de erro de digitação ali. O presidente determinará a comissão composta por 3 integrantes que avaliará se a entidade que pleiteia a filiação cumpre os requisitos do artigo 57. Acho que ali deveria ser artigo 56, que é o que fala dos critérios de filiação, porque o artigo 57... Deixa eu ver o 57. O 57 fala em desfiliação. Isso. Eu acho. O 56... São critérios de filiação. Tem acho razão. Que o parágrafo ali só tem que trocar para 56. Acho que é só esse detalhezinho aí. Tem razão. Realmente, o 57 fala em desfiliação e o 56 é o que fala das condições. Beleza. Beleza. Tá certo. Mais alguma coisa, pessoal? Não, eu não tenho mais nenhuma anotação. Tá, eu vou salvar aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, para finalizar esse assunto, eu aguardo, então, essas 2 sugestões de texto. Do jeito que o texto vier para mim, eu vou inserir ele no Estatuto. Claro, eu só vou ver se não tem nada absurdo. E a gente fala sobre esses 2 artigos específicos na Assembleia, tá? Que são as 2 sugestões que vocês vão me mandar. Deixa eu parar o compartilhar aqui. Se tu puder, sugiro que tu nos envie por e-mail, depois que tu fizer as alterações, só para a gente dar uma analisada antes da Assembleia. Claro, eu vou tentar assim, assim que o Charão e a Ellen me mandarem, eu já preparo o arquivo de novo e mando para todo mundo. Tá? Okay. Pessoal, assim, temos agora, eu acho que é mais rápido, que são as sugestões de alteração do Campeonato Gaúcho. Tá? Deixa eu ver aqui se são muitas coisas. Não, é bem pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vou compartilhar de novo a tela. Eu nem sei quantas pessoas estão agora, tá todo mundo aí, 12 pessoas. 2 pessoas chamaram no chat aqui.
Reinaldo, Cristiano, tá. Todas essas coisas já foram discutidas, né? Que chamaram no chat. Então, eu vou compartilhar agora o documento de regras. Compartilhando o documento de regras, tá? Ele está aqui, as alterações que foram pedidas, né? Responsável. Tá. Isso aqui são textos simples que eu coloquei. Todo mundo está vendo? Sim. Tá, beleza. Esses textos aqui são textos simples. A gente já previa que os clubes poderiam organizar provas, tá? A gente só está deixando um pouquinho mais claro, tá? Então, eu coloquei esse parágrafo, essa frase aqui, que a FEGAF estimula que os clubes se tornem responsáveis pela realização das provas estaduais. Aqui já estava escrito, ó, tudo que está fora do controle de alterações é o que já estava no documento de regras do Campeonato Gaúcho. Então, essa taxa de R$60, eu me lembrei agora, que de repente a gente não deixa como R$60, mas deixa como taxa cobrada pela CBT Arco. Esse valor pode mudar. A CBT Arco nos cobra um valor por cada prova. Então, eu vou mudar isso aqui. Será cobrada uma taxa de prova? Eu vou colocar aqui, de acordo com a cobrança da CBT Arco, e tiro o valor. Então, eu posso tirar essa taxa cobrada pela CBT Arco, porque já está implícito no texto. Pode falar. Até como sugestão, eu li, reli esse texto algumas vezes, e, por exemplo, esse item aí, o que trata de valores, inclusive, na modalidade indoor, diverge do que está escrito no outdoor, porque o outdoor, por exemplo, fala que além desses R$60, seria cobrado mais uma renda de 20% das inscrições dos atletas. Tá? Então, está diferente indoor e outdoor nesse quesito. Hein? Tá, vamos ver então, vamos ver como é que está o texto. Eu não me lembro de cor disso. Esse documento aqui, ele já existia quando eu entrei. Esse é o ponto, Jorge. Assim, ó, primeira coisa que diz ali, primeira página, regras do Campeonato Gaúcho de Tiro com Arco. O Campeonato Gaúcho de Tiro com Arco vai ser realizado durante os anos de 2018 e 2019. Esse texto esse documento já é antigo e já foi mexido e remexido. Eu acho que ao invés da gente fazer mais um remendo, votar isso em assembleia, que eu estou sugerindo? Que a gente não mexa nesse documento, até porque a gente nem sabe se a gente vai ter um campeonato de 2020, do modo como andam as coisas. Então, acho que o que a gente deveria criar? Tá? Uma regra geral do campeonato, tá? Não para 2020, não para 2021, regras gerais, como se fosse uma constituição, como se fosse o estatuto, mas de regras do campeonato, para a gente nortear e para a gente basear o regramento dos campeonatos futuros. Qualquer alteração necessária em relação a alvos, como é uma necessidade que a gente está tendo agora, que seja feito adendos, mas norteados por esse documento macro que se criaria para regramento do Campeonato Gaúcho. Eu concordo contigo, Wander. De repente, isso aqui foi um erro meu de não ter revisado, tá? Mas a ideia desse documento, apesar de estar ali o ano de 2020, é para que não tivesse mais anos. Tivesse assim, ó, regras do Campeonato Gaúcho. Eu que passei aqui nessa parte do texto e não retirei. Mas eu concordo contigo. Ele deve ser visto como, a partir de agora, como regras do Campeonato Gaúcho, e não colocar por ano. Esse documento aqui, ele já tinha que prever questões do Barrybold, essas questões de abertura para clubes, mas eu concordo contigo. Tirando essas coisas do ano em específico que está aqui, ele já tem uma estrutura boa. Tá? Então, de repente, a gente remove ou altera o que precisa. Tá? Eu concordo absolutamente contigo. Não tem mais que ser por ano. Ele estava com esse nome de 2020, mas o objetivo era fazer um documento eficaz, não para um ano específico. Posso opinar aí? Fala, por favor. Não, assim, ó, e outra,
nós já estamos já com quase 2 horas de reunião, né? A gente precisa deixar essa assembleia bem enxuta, né? De repente, esse é um documento, a gente está em plena pandemia, né? A FEGAP não está realizando o campeonato e acho que a gente não vai ter nada antes de outubro, novembro. Então, aí, de repente, a gente vê isso aí mais adiante, vê ali em agosto, setembro, as regras, né? Prevendo tudo isso aí, a gente vai ter tempo de ir conversando, amadurecendo algumas ideias. E realmente, isso que o Wander falou aí, de colocar por ano, não fecha muito, né? É regra geral mesmo, como se fosse um regimento interno do campeonato. E aí a gente vai discutindo. Eu acho que, assim, não dá para acumular tudo num dia só, numa quinta-feira de noite, que a gente vai ficar de repente, mais de 2 horas aí falando, né? Então, acho que dá para a gente passar essas regras aí, de repente, até para outra semana, né? Fazer aí. Para mim não tem problema. Só vamos fazer o seguinte, Wander, tirando isso que tu viu lá no início do documento, me diz o que mais tu identificou para eu marcar aqui no texto e para eu já alterar isso, por favor. Não é uma revisão geral, é só para eu me ater a isso para verificar. Sendo bem sincero, eu comecei a redigir um outro, tá? Eu posso te mandar depois. Porque, enfim, são vários detalhezinhos, assim, então, eu estou pensando no que eu entendo que devam ser as regras gerais do Campeonato Gaúcho, e aí eu te mando. Tá, então, beleza. Então, não é uma questão só de... Não são só alterações de texto. Realmente, acho que tem coisas de estrutura que se deveria ser mudado, tá? Não acho que a gente deva discutir isso nessa Assembleia agora também. Justamente por essa questão, a gente a gente nem sabe se a gente vai ter um campeonato de 2020, se a gente vai concluir o campeonato de 2020, né? Então, eu acho que, já como, inclusive, né, a próxima chapa só vai assumir em 2021, acho que a gente deve se ater a criar as regras a partir de 2021. A gente ficar remendando esse texto aqui, a gente vai acabar se perdendo em algum detalhe e vai criar brechas, criar discussões, como a gente teve em relação aos alvos. Eu acho que a gente tem que reestruturar, criar eu acho que o termo que o Reinaldo usou ali, o regimento do Campeonato Gaúcho, regras gerais do Campeonato Gaúcho. E a partir daí, sim, a gente, se houver necessidade, seja por horário ou por data, ou por tipos de alvo, que são coisas que vão ser bem específicas, bem pontuais, aí a gente vai criando adendos desse documento macro. Eu acho que é por aí. Tá. Pessoal... Vai durar horas. Pessoal, para mim não tem problema, tu pode nos mandar a sugestão e a gente, como gestão, traz para discutir numa reunião como essa. Para mim não tem problema nenhum. Acho que também, Cristiano, tem algum ponto em relação a isso? Não, nenhum. Perfeito. Tá, beleza. Então, vamos manter assim, então. A gente deixa Vamos deixar, então, a Assembleia, essencialmente, para decidir essas questões de estatuto, para resolver a situação da federação este ano, estabelecer o 2021 como o ano de novo ingresso, de gestão de 4 em 4 anos, e eu fico aguardando, então, o artigo 20 e o artigo 33, tá? De novo, agora vamos aproveitar o seguinte, tem aquela possibilidade lá, que a gente discutiu para a Clarice, para o Matheus e para o Reinaldo, sobre a sugestão de como a FEGAF poderia se prontificar a pagar essas inscrições para os melhores atletas, ou para a base, ou etc., que não comprometa o caixa da gestão. Como a gente não vai ter isso esse ano, provavelmente, a gente discute esses dois assuntos juntos. Esse assunto das regras do campeonato estadual e esse texto que eu tinha combinado com a Clarice, Matheus e Reinaldo. Pode ser? Vamos fazer uma reunião para este fim? Fica melhor, fica mais otimizado e eu acho que a gente vai conseguir deixar as ideias mais claras, assim, não fica muito amontoado. Então tá, então fica combinado então que o nosso compromisso então é com a Assembleia da semana que vem para resolver essas 2 cláusulas do Estatuto e o resto a gente resolveu aqui e futuramente, de repente, vamos ver até quando vai a pandemia, a gente resolve em algum momento a questão das regras do Campeonato Gaúcho e dessa abertura aí que a gente vai colocar no regimento da FEGAF, tentar normatizar. Pessoal, eu acho que foi produtivo, tem 2 horas agora. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Tem mais alguma sugestão para a Assembleia ou para essa futura reunião que a gente vai ter? Não.
Por mim tá ótimo. Beleza. Então tá. Clarice, por favor, depois, se tu puder, tu responde aquele e-mail com a convocação para todo mundo. De repente, ou tu me manda alguma forma de compartilhar esse vídeo que eu coloco lá no canal da FEGAF no YouTube, tá bom? Tá, eu vou ver como é que ele saiu, porque quando é arquivo muito longo, fica o arquivo muito pesado e até tira o som da imagem, assim, dá uma certa quebrada no vídeo, mas se ficou legal, eu te passo. Tá legal, então. Beleza, pessoal. Obrigado pela participação. Boa noite, obrigadão pela ajuda de todos aí. A ideia é essa, tentar diminuir muito a questão de um poder de alguém e criar uma normativa que diga respeito a todos. Tá? Valeu aí. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.